Boa tarde, no ar mais uma edição do seu programa Goiás na Rede aqui no seu DMTV. Hoje nós vamos entrevistar a deputada federal reeleita Flávia Moraes, ela que obteve quase 160 mil votos na última eleição, do dia 5 de outubro. Comigo na mesa aqui os jornalistas Carlos Freitas e Elton Lenini. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Lenini, boa tarde, Carlos. Prazer poder participar aqui no DMTV. Aqui a senhora se dá essa votação estrondosa de quase 160 mil votos, a senhora que é representante do município de Trindade, principalmente do município de Trindade. Nós reconhecemos que essa nossa votação é um reconhecimento do nosso trabalho que nós temos feito os 4 anos do mandato. Todos os dias nós estamos em um município de forma itinerante, fazendo saúde e movimento, um trabalho em parceria com a LBV, com o Lions Club, através do Dr. George, que é meu esposo, e através dele nós atendemos milhares, centenas de milhares de pessoas, também através da nossa atuação parlamentar. Ainda no ano passado, no ano de 2013, nós tivemos um reconhecimento importante da revista Veja, que fez um ranking dos 20 deputados mais atuantes do país. Nós somos 513 ao todo e o nosso nome está lá entre os 20 mais atuantes, a única mulher, a única deputada do PDT. Conseguimos aprovar leis importantes, como a lei de 60 dias, essa lei que criou um prazo para o SUS iniciar o tratamento ao paciente que tem câncer, no máximo em 60 dias. Essa lei foi um projeto de autoria minha, que hoje já é lei, passou a vigorar em maio do ano passado, uma grande conquista do povo brasileiro. Eu falo sempre que só quem tem alguém na família que tem esse problema entende a importância dessa lei, principalmente para quem depende da saúde pública do SUS. Deputado, geralmente essas leis são cumpridas, são leis de efeito social muito importante, não é? Principalmente porque nós sabemos que são várias pessoas hoje vítimas de câncer no Brasil e todos nós sabemos também que existe uma disparidade entre leis aprovadas, geralmente do Legislativo, e também quase que não cumpridas. Como é que essas leis na Câmara Federal são efetivadas no país? Há um acompanhamento por parte do próprio Legislativo em relação a isso? Com certeza. O nosso trabalho é muito maior do que só elaborar e aprovar leis. Hoje nós precisamos trabalhar para que as leis sejam cumpridas. Essa questão mesmo, essa lei dos 60 dias, é um grande desafio, nós temos acompanhado. Em Goiás nós já estamos atendendo às metas, em alguns estados ainda não. Depois dessa lei, a tabela do SUS já aumentou o valor, que um dos gargalos para o cumprimento da lei era o valor muito baixo pago pelo SUS, em detrimento do valor pago para a rede privada. Então isso fazia com que as vagas do SUS sempre fossem deixadas por último, porque era um valor muito aquém do que geralmente o paciente particular paga. Nós já conseguimos um aumento da tabela e o fato de ter a lei, o fato da lei não ser cumprida, ela não faz com que a gente deixe de querer lutar para ter a lei, ela não deixa de ser um parâmetro, uma meta e uma forma de cobrar. Um exemplo de lei não cumprida que nós conseguimos colocar em vigor também através de um trabalho nosso aqui em Goiás, Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, ele garante vários direitos à pessoa idosa e nós sabemos que alguns desses direitos ainda estão só no papel. Aqui em Goiás nós conseguimos criar o Passaporte do Idoso, que todos conhecem. O Passaporte do Idoso eu criei quando eu fui secretária da Cidadania. E ele resgatou um direito que já existia no passaporte, no Estatuto, mas que infelizmente, como você disse, na prática não era cumprido coisa nenhuma. E nós conseguimos, através desse documento, do Passaporte do Idoso, materializar esse direito e fazer com que mais de 80 mil idosos em Goiás passassem a ter o direito de fazer 4 viagens por mês de graça entre os municípios do estado de Goiás. Então, são 2 lutas diferentes, mas uma não anula a outra. O fato da gente ter que continuar lutando para fazer com que as leis sejam cumpridas não anula a importância de se elaborar leis que venham aí trazer e garantir direitos aos nossos cidadãos brasileiros. Deputada, muitos deputados federais tiveram votação menor do que nas últimas eleições. A senhora teve 7 mil votos a mais. Aqui a senhora acredita essa redução desses deputados? Que a senhora acredita que é alguma coisa maior, assim, tem alguma coisa, algum efeito, né? Por mais candidatos melhores? O que a senhora acredita, essa diminuição de votação, né? A leitura que eu faço, eu acho que cada um deve estar fazendo a sua. Mas, assim, pela expressiva votação que eu tive
que o delegado Valdir teve, essa leitura, a leitura que eu faço é que esses temas, segurança e saúde, eles são os temas mais demandados pela nossa sociedade. O povo quer que melhore a saúde, o povo quer que melhore a segurança. E as pessoas que eles viram que estão trabalhando pela saúde, pela segurança, se identificaram esses temas nos nossos mandatos. Eu, por causa desse trabalho que eu já falei, itinerante, por causa de leis como essa que eu citei, ele por causa da luta que vocês reconhecem, a luta dele e o discurso dele em defesa da questão da segurança, que hoje é uma coisa que aflige as nossas famílias goianas. O fato de eu lutar e defender e ter uma bandeira forte em defesa da saúde, da melhoria da saúde, inclusive nesse próximo mandato nós vamos lutar para conseguir criar mais prazos para o SUS. Eu acredito que o SUS tem que ter prazo para tudo. Hoje uma pessoa vai marcar um exame, uma cirurgia, ela fica numa fila de 1 ano ou mais para conseguir pelo SUS. Se não pagar uma taxinha por fora, não faz. Então a gente vai continuar essa luta. Mas não quer dizer que eu não leve para esse meu mandato, e cada campanha que nós fazemos, a gente tenta andar de casa em casa, conversar com o eleitor, ouvir o eleitor, porque cada campanha traz para nós um desafio diferente. E esse mandato próximo, com certeza, ele nos traz um desafio novo, que é justamente essa questão da segurança. É um tema que todos nós vamos nos debruçar mais, e nós acreditamos que é urgente a aprovação da reforma do Código Penal, com leis mais rígidas que venham ajudar a coibir a impunidade, que é o que tem levado aí comete-se um crime e vai preso, fica pouco tempo, comete-se de novo. A reincidência, ela ocorre justamente pela impunidade. Então, nós precisamos trabalhar nisso. Já existe uma comissão especial trabalhando nessa reforma do Código Penal. A senhora acha que vai surtir algum efeito, deputada? Porque vira e mexe, o Brasil continua sempre o mesmo. Renova-se o legislativo, renova-se os executivos, até renova-se também os juízes, ou seja, partes dos integrantes do judiciário. O Brasil continua do mesmo jeito. Parece que quem sente a necessidade mesmo de mudança é apenas a população. A senhora não sente isso, não? A senhora, como parlamentar, que tem caminhado... Eu sou uma política de fé. Eu nunca penso que as coisas não vão melhorar. Eu sempre acredito que as coisas podem melhorar e que a gente precisa continuar lutando. A gente nunca deve entregar e achar, mas não vai ter jeito. Essa questão da segurança, na eleição passada, para essa, nas campanhas, é uma diferença muito grande. Eu só falava de segurança em grandes cidades. Cidade pequena, ninguém queria ouvir falar de segurança. Hoje, qualquer distrito de Goiás, nós tivemos essa solicitação para que nós estivéssemos trabalhando para melhorar a segurança. É claro que esse problema de segurança é muito maior do que só alterar o Código Penal. A gente sabe que nós precisamos de políticas públicas. O sistema penitenciário está falido, não é em Goiás, é no Brasil. Nós temos o problema da drogadição, que eu ainda não vejo uma ação efetiva, apesar de ter o programa CRAC, é possível vencer, do governo federal, eu ainda não vejo uma ação efetiva de enfrentamento à drogadição, que só vem aumentando, e nós não podemos só ficar enxugando gelo, arrumando centro de internação. Nós precisamos fazer uma prevenção muito mais forte do que tem sido feita hoje, mas nós sabemos que precisamos também fazer essa alteração, e essa é nossa competência. Nós, os deputados, se eles estiverem prometendo outras coisas, eles estão fora da sua competência. O que nós precisamos trabalhar, e é a nossa competência, é na revisão do nosso Código Penal. Agora, em relação a isso, não há dúvida que ele está ultrapassado. Inclusive, nessa legislatura, eu fui relatora da CPI do tráfico de pessoas, a legislação para o enfrentamento ao tráfico de pessoas estava totalmente ultrapassada. E, através do nosso trabalho, nós apresentamos um projeto de lei que já vai adequar a nossa legislação à Convenção de Palermo, adequar a nossa legislação reconhecendo as modalidades do crime de tráfico de pessoas, que até então, na nossa legislação, só reconhece como tráfico o crime que é cometido para fins de exploração sexual. As outras modalidades não existem na nossa legislação. Então, são tipificados como outros tipos de crime, como crimes mais brandos, com penas mais brandas. Então, nós fizemos uma alteração, é uma lei esparsa que vai mexer em vários textos legais, que vai ser o Estatuto do Tráfico de Pessoas, mas já é uma contribuição que já estamos trazendo nesse mandato, que deve ser aprovado logo no início da próxima legislatura, mas já está em análise. Mas a reforma do Código Penal, isso é indiscutível, que ela é preciso acontecer, e eu acredito que vai acontecer. A pressão hoje vai ser muito grande em relação a isso. Eu entendo que o deputado Valdir vai ter um papel importante pela sua coragem, pela sua
combatividade, é um deputado combativo, eu tenho certeza que vai ser importante. E nós vamos estar abraçando também essa causa, porque foi o que nos foi pedido. E nós estamos lá para responder e dar uma resposta à população. Deputada, no primeiro turno, o PDT de Goiás acompanhou do PDT Nacional em apoio à reeleição da presidente Dilma. Agora a eleição no segundo turno está polarizada entre Dilma e Aécio Neves. Qual vai ser o comportamento do PDT de Goiás? O PDT de Goiás continua apoiando a presidente Dilma, nós vamos continuar apoiando a reeleição da presidente Dilma. Essa decisão foi uma decisão de uma convenção nacional, onde o PDT de todo o país esteve reunido, foi uma decisão tomada numa votação, foi homologada pelo partido e nós vamos continuar. E nós sabemos aí do que tem acontecido nesse governo, Lula, Dilma, a importância que ele teve numa política de aumento salarial que é concreta. Nós acompanhamos no início do governo Lula, o salário mínimo de R$200, hoje chega a R$724. Nós acompanhamos a entrega das máquinas do PAC em todos os municípios goianos, né, que receberam, independente de partido, os ônibus escolares que os municípios receberam, que jamais as prefeituras que não dão conta de comprar, essas crianças estariam sendo transportadas aí de forma inadequada. Nós temos acompanhado várias ações, hoje muitas prefeituras têm trabalhado com recursos do governo federal, então nós temos. Agora tem problemas? Tem, nós sabemos que tem, mas nós ainda acreditamos que esse governo tem tido um olhar especial, principalmente para as pessoas que precisam do poder público. A senhora não acha que é uma incoerência apoiar o PMDB, o PSDB e o PT em nível federal? Haja vista que são partidos adversários, extremamente adversários, e se eleita presidenta, será que Dilma não poderá causar nenhuma retaliação em Goiás, não? Não, até então ela já é presidente e não tem tido retaliação nenhuma com o governo do estado. O governador Marconi tem uma relação boa com a presidente, um respeito grande por ela. Ela ajudou a viabilizar muitos recursos do governo federal também para o estado de Goiás. Até então a relação dos dois é republicana. Eu acho que nós vamos ter um papel muito importante, nós que apoiamos Marconi, caso ela seja reeleita, no sentido de ser interlocutora desse elo entre o estado de Goiás e o governo federal. E nós estamos acompanhando as decisões do partido. A condução de um partido, ela precisa ser democrática, nós temos que respeitar isso. Nós tivemos participando da Convenção Nacional, a decisão da Nacional, pela maioria, foi de apoio à reeleição da presidente Dilma. E aqui em Goiás nós tivemos também uma reunião, o presidente do partido, Dr. George, meu esposo, conduziu de forma muito democrática, uma coisa que não é muito comum. Geralmente os partidos, regionalmente, eles têm uma decisão mais fechada e ela acaba sendo a que vale, mas lá nós fizemos uma eleição, nós tínhamos várias tendências, todos vocês puderam acompanhar, várias tendências dentro do partido de apoio a uma ou outra candidatura, e nós fizemos então uma votação, onde participaram os prefeitos do partido, os presidentes de partido e também os pré-candidatos a deputado estadual do partido. Todos tiveram oportunidade de votar, de se manifestar, e lá houve uma vitória expressiva defendendo o apoio à candidatura de Marconi Perillo. E nós respeitamos, abraçamos, homologamos, e hoje o partido vai continuar no segundo turno apoiando. Marconi nos recebeu de braços abertos na sua base de apoio, nós fizemos uma campanha trabalhando com todo o respeito, e hoje o PDT no segundo turno caminha em Goiás. E o Nacional sabia disso, o Nacional também autorizou, não foi feito nada atropelando ninguém, nada sem autorização. Então hoje o PDT caminha dessa forma e nós vamos continuar assim no segundo turno. O PDT acredita na vitória de Marconi Perillo agora no segundo turno? Acredita. Nós acreditamos, chegou muito bem no segundo turno, fez um trabalho de conseguir mostrar serviço. Já no final do mandato, meio para o final, ele conseguiu melhorar muitas rodovias do estado, conseguiu realizar muitas ações em todo o estado de Goiás, fez uma composição importante de partidos de apoio, fez uma campanha corpo a corpo, fez uma campanha nas redes sociais também importante, participou dos debates com muita segurança, com muita propriedade, reconhecendo o que precisa avançar. E, com certeza, ele está preparado para assumir mais um mandato. Deputada, a senhora já foi primeira-dama de Trindade 2 vezes, é isso? E disputou a prefeitura uma vez. Com essa votação
surpreendente, repetida nas urnas, tudo indica que as lideranças políticas de Trindade vão convocá-la novamente para a senhora disputar a prefeitura em 2016. A senhora está preparada para essa nova missão eleitoral? Bem, nós acreditamos que é muito importante o deputado federal para Trindade nesse momento. Nós queremos articular uma parceria importante com a Prefeitura Municipal, eu, deputada federal, quem estiver na Prefeitura, para que a gente possa viabilizar recursos do governo federal, apoiar, ajudar o município. Hoje eu tive essa votação expressiva para a deputada federal, agradeço de coração a cada trindadense que nos confiou de forma espontânea. A senhora teve mais de 20 mil votos no município? Isso, 21 mil. 21 mil votos. E foi uma votação espontânea, nós não tivemos lá uma estrutura de campanha, assim que pudesse dizer, mas ela fez um trabalho. Não, nós tivemos toda essa votação voluntariamente, sem cabos eleitorais, foi a campanha mais linda, foi essa de Trindade, essa última, foi um reconhecimento, uma fala da população assim, Flávia, fica conosco, vamos continuar, e nós estamos firmes, nós queremos poder ajudar, seja quem for o prefeito, nós queremos que Trindade tenha prefeito e tenha deputado federal forte para ajudar. Nossa cidade merece, a nossa cidade ainda tem muitos problemas, muitas dificuldades, e nós queremos somar com o nosso trabalho pessoal, com o nosso trabalho da saúde, somar com recursos do governo federal e tudo que nós pudermos fazer. Eu tenho um carinho enorme por Trindade e fico muito agradecida por esse apoio tão expressivo que nós tivemos da população nas últimas eleições. E a candidatura a prefeito em 2016? Não estamos cogitando isso agora. Como eu já disse, nós queremos fazer um trabalho forte para que a gente tenha lá uma candidatura à prefeitura, uma parceria forte com a prefeitura, para que a gente possa fazer esse trabalho que a prefeitura como Trindade, ela precisa muito de ter um deputado federal junto. Infelizmente, até então, o nosso trabalho está muito separado, sabe? Nós ainda não conseguimos ter aquela parceria que Trindade precisa ter. Hoje a cidade tem deputado federal e, infelizmente, eu não sou considerada pela autoridade do município deputada federal. Inclusive, a gente não buscam nada conosco, não convidam para que a gente participe de nada, não usam a deputada. A que se deve essa distância, essa certa Talvez rejeição? a própria eleição passada. Da nossa parte, não, nós conseguimos para Trindade o Instituto Federal Goiano, ainda na gestão do Ricardo. Porque o PDT faz parte da base de apoio do governo aqui, não faz? Aqui em Goiás? Faz. Pois é. Mas nós estamos buscando essa promoção. PSDB. Isso. Mas agora, isso que eu estou falando, nós estamos buscando essa aproximação. No mandato ainda do Ricardo, que era adversário, nós conseguimos o Instituto Federal Goiano, conseguimos a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, são obras que estão, o IFG já está quase concluída, a UPA vai iniciar a construção agora, e 5 CMEIs, que são creches, algumas já estão no estágio bem avançado. Caminhamos a emenda de um ginásio de esporte está sendo construído no Serra Dourada e encaminhamos 3 milhões para a construção da maternidade, que vai ser junto ao TRIM lá, que vai funcionar, que vai ser importante para essa assistência à mulher. E nós temos trabalhado, mas nós podemos fazer muito mais se nós estivermos mais próximos, e é isso que a gente quer construir agora. Acho que essa aproximação com o próprio governo, ela vai ser importante nesse sentido, e mais esse mandato vai ser uma oportunidade a gente poder estar somando esforços, sem vaidade, sem disputa, nós queremos ajudar a Trindade. E vamos aí, se o coração das outras pessoas estiverem abertas, vamos fazer de coração aberto, de alma limpa, vamos fazer tudo que puder para ajudar a nossa cidade. Deputada, o prefeito Jânio da Rua esteve aqui nesse programa e indagado se ele iria atrapalhar a candidatura da senhora à reeleição, ele disse que se ele não ajudasse a atrapalhar, ele não atrapalharia. Nesses 2 anos de gestão de Jânio da Rua, e da senhora de 2 anos finais de mandato de deputado federal, a senhora teve alguma iniciativa, procurou o prefeito, esteve no gabinete dele, abriu o diálogo, ou os ressentimentos de 2012 persistem até hoje? Não persistem, nós temos... não estamos muito próximos, mas nós temos uma boa relação, nunca tivemos fazendo oposição, crítica de forma nenhuma. No momento que fui fazer a entrega da emenda, nós fizemos uma audiência pública, então nós estivemos lá com os vereadores junto, toda a população assistindo, fizemos a entrega publicamente, então não temos assim
dificuldade, de forma nenhuma, não tem. A relação, ela pode não ser próxima, mas ela é muito respeitosa. E nós acreditamos que por isso mesmo a gente pode melhorar isso, fortalecer isso, pelo bem da nossa cidade, pelo bem de Trindade. Deputada, a senhora já vai ser deputada agora mais uma vez. Num futuro político, a senhora pensa em se candidatar a senadora ou até mesmo ao governo estadual? Eu acho que o meu futuro político agora é trabalhar muito, né, para corresponder com essa confiança que nós recebemos nas últimas eleições. Até lá a gente não sabe ainda, não vamos apontar nada, mas a gente vai trabalhar muito, vai continuar fazendo o nosso trabalho. A gente tem aí, nesse reconhecimento, nessa votação, um indicativo de que nós estamos no caminho certo, que a gente tem conseguido atender o que a população espera de nós, porque essa eleição foi muito atípica, né? Nós tivemos aí vários políticos antigos que tiveram uma queda muito grande na votação e nós conseguimos aumentar um pouco, manter. E a nossa campanha, todos sabem, é uma campanha humilde, nós não temos aí uma estrutura milionária, uma estrutura bem restrita, bem enxuta, e mesmo assim o povo nos acompanhou. Então a gente quer também agradecer a todo o estado de Goiás, a cada município, a cada pessoa, a cada eleitor que conheceu o nosso trabalho, que na hora das urnas lembrou, falou, não, essa aqui eu conheço, ela trabalha, ela faz, e conseguiu nos ajudar nessas eleições, né? Eu quero dividir, compartilhar esse mandato com vocês, trabalhar muito para poder corresponder e não agora ficar conjeturando daqui 4 anos, que eu acho que a política é tão dinâmica, as coisas mudam assim de um mês para o outro, às vezes de um dia para o outro, muda tudo, né? E a gente quer fazer o nosso trabalho e somar, ajudar, aonde a gente estiver, a gente quer poder estar somando, estar ajudando, se a gente está na base, a gente quer somar, quer ajudar também, e é isso que a gente quer fazer. Deputada, em meio a tantas denúncias de corrupção, de desmando com a máquina pública, houve uma renovação de quase 40% da Câmara Federal, do próprio Congresso. Qual a leitura que a senhora faz disso? Eu acredito e percebo que cada vez mais o eleitor está tomando consciência da importância do seu voto. Então, alguns eleitores, muitas vezes, eles não procuravam conhecer, votavam de qualquer jeito. Hoje nós estamos vendo que o eleitor ele está buscando conhecer. Ainda tem aqueles que votam nos compradores de voto, ainda tem os deputados compradores de voto que ganham eleição, ainda tem. Mas nós estamos vendo que está havendo uma conscientização maior, que o eleitor está mais exigente, está aprofundando mais a sua escolha. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas, alguns generalizam, né, que política não presta, todo mundo é ruim. E na verdade, essa forma talvez seria a forma mais fácil de jogar, empurrar a responsabilidade. Mas nós, os eleitores, eu me considero também, nós temos uma responsabilidade muito grande na escolha dos nossos representantes. Então, por isso, a gente precisa saber, na hora de votar, ter uma responsabilidade maior, né? Então, analisar, conhecer a história, o que foi feito, antes da gente votar. Votar não é fácil, principalmente quando chega na época das eleições, o eleitor fica confuso mesmo, são tantas propagandas, tantas coisas que podem ser adulteradas e camufladas na época da eleição para favorecer um candidato que tem um poder econômico maior, que o eleitor fica meio confuso. O fulano está forte, mas vai olhar, não tem nada, não fez, mas está forte. Mas por que está forte? Então, às vezes, o eleitor confunde com isso. Mas a gente já pôde ver nos resultados dessas urnas que o nosso eleitor está observando, está olhando. Isso é muito bom, né? A gente fica satisfeito, é uma esperança, é uma luz que acende no momento em que a política está tão desacreditada, né? Então, nós estamos vendo uma transformação. Eu acho que nós só vamos melhorar a política do nosso país a partir do momento que o eleitor cada vez mais tomar consciência da importância do seu voto, começar a analisar mais, a participar mais, a acompanhar mais e aí fazendo essa seleção. Porque igual temos em todos os lugares, aqui no jornalismo, lá na sala de aula, lá no consultório médico, lá na varreção da rua, nós temos aqueles que são bons e aqueles que não são tão bons, para não dizer que são ruins, né? Aqueles que não são tão bons. E assim na política também, não são todos que são ruins, nós temos políticos que são bons. Então é importante que a gente possa olhar isso e a questão
de vender o voto, né? A gente não pode, a gente tem que acabar com isso. Vamos ganhar um dinheirinho fazendo um bico fim de semana, vamos fazer outra coisa. Na hora de votar, vamos votar consciente, porque muitas vezes é essa venda do voto que acaba alimentando, fomentando a corrupção. Porque o candidato que compra voto, ele acaba depois fazendo esquema para retornar esse dinheiro que ele faz para comprar voto. Então, nós temos que acabar com isso. E quem pode ajudar a acabar com isso? O próprio eleitor, né? Varrendo esse tipo de político, dizendo não nas urnas, que com isso a gente vai melhorando e vai selecionando para melhor a política do nosso país. Como a senhora vê hoje a investida por parte de vários políticos em relação às empresas públicas do governo federal? Vou citar 2 exemplos aqui para a senhora. Um é os Correios e outro a própria Petrobras, e que são alvos de denúncias de corrupção. Os Correios foi que deu praticamente toda a origem ao chamado mensalão, que toda a população internauta acompanhou, o moroso escândalo que tomou conta dos veículos de comunicação e tomou conta praticamente do Brasil durante alguns anos. Agora nós vemos denúncias em relação à Petrobras. Como é que a senhora vê a investida por parte desses políticos, ou seja, a necessidade que eles têm de querer dirigir empresas que depois logo se transformam em objetos de corrupção ou malversação do próprio erário público? É um erro muito grande. Eu acredito que aqueles que estão sendo punidos pelo mensalão, que estão hoje tendo que explicar a questão da Petrobras, se estiverem errados, estão presos, tem que ficar presos, tem que continuar. Corrupção, ela infelizmente, ela ainda existe e vai continuar existindo. Qualquer presidente que ganhar vai continuar existindo. Não é porque a gente quer, não. É porque, felizmente, a máquina grande, lá no Acre, lá no Pará, lá não sei aonde, vai ter um funcionário que pode estar fazendo alguma coisa errada. Nós precisamos olhar bastante como que o gestor, ele trata essa situação. Se ele coloca debaixo do tapete e finge que não está vendo, ou se ele realmente abre, afasta do cargo e pune, como tem que ser punido, as pessoas que cometem o crime de peculato, que é o crime contra o poder público, né? Então, nós precisamos mostrar mais, punir mais e coibir essa prática. Está errado, quem fez tem que estar preso, e aí nós temos que ir afastando esse tipo de gestor e colocando pessoas responsáveis, pessoas que têm responsabilidade com a coisa pública para estar ocupando esses cargos, esses espaços. Deputado, fazer um ping-pong com a senhora com temas polêmicos. O que a senhora acha da liberação da maconha, descriminalização da maconha? Sou contra. Aborto? Contra. Contra o aborto. Redução da maioridade penal? Favor. A senhora é a favor da redução da maioridade penal? Sou. Até quantos anos? Eu não era favorável. Olha como eu estou te falando, né? Cada mandato é uma história. Não era favorável, não. Até porque eu dirigi, enquanto secretária de Cidadania, o Centro de Internação, e a gente sabe que nessa faixa etária, quando é mais novo, o jovem ainda tem possibilidade de recuperação. Mas nós defendemos o quê? Hoje, quando ele completa 18 anos, se ele tiver 17, 6 meses, ele tiver a pena de privação de liberdade para o menor, que está no estatuto, que é de 3 anos, ele cumpre ela só até os 18. A hora que chega aos 18, zera a pena, mesmo se a pena for a pena máxima de 3 anos. Eu defendo a ideia de que se ele completar aos 18 anos, a pena é de 3 anos, mas ele está com 17, 6 meses, ele completou 18 em 6 meses, completou 18, ele vai cumprir na cadeia comum. Eu acredito que isso aí já colocaria esse jovem, porque a diferença da prisão do menor com a do adulto comum é o acompanhamento que existe no centro de internação, que eles têm toda uma equipe psicossocial que está lá, psicólogo, assistente social, tem professor, tudo isso para viabilizar a recuperação desse jovem. Mas a gente sabe que hoje os crimes cometidos por esses jovens são crimes graves, gravíssimos. A reincidência tem sido muito comum e com isso a gente vê uma necessidade de uma alteração nessa legislação. A princípio, eu acredito que essa alteração, no sentido de que ele cumpra todo esse prazo, independente dele completar 18 ou não, dele continuar na outra cadeia, ela já traria uma resposta importante para esse menor que vai se tornar maior com essa pena. Deputada, financiamento público de campanha. Sou a favor do financiamento público exclusivo. Se tiver ele e o privado também, para mim não resolve nada. Eu sou a favor do financiamento público exclusivo.
em relação ao voto facultativo? Eu acho que, assim, não tenho, mas eu ainda acredito que, do jeito que as coisas estão hoje, ele precisa ser obrigatório mais um tempo ainda. Os programas sociais, a senhora não acha que os programas sociais acabam criando currais eleitorais e acabam prejudicando na hora da decisão do voto, já que o voto, na maioria das vezes, é feito somente para cumprir, vamos dizer assim, um certo favorecimento a um partido que criou esses programas sociais? Eu acredito que o programa social, ele tem que ser proibido o uso de programa social eleitoralmente. Programa social tem que ser programa social, mas nós não podemos deixar de ter os programas sociais, porque nós precisamos resgatar principalmente as famílias mais vulneráveis, aquelas que vivem em condições subhumanas, aquelas que estão em estágio de vulnerabilidade, aquelas que estão em estágio de violação de direitos. Então, nós precisamos, e hoje tem um Sistema Único de Assistência Social que trabalha através do CRAS. Mas geralmente quem banca esses programas é a própria população, ou seja, a população que já tem seus impostos escorchantes, ou seja, aumenta-se cada vez mais a carga tributária, o governo não gera recursos, ele pega recursos das populações, às vezes até mais carentes, e utiliza ele com outras populações mais carentes ainda. A senhora não concorda com isso? Nós precisamos separar. Dentro dos programas sociais, nós temos que separar os programas assistencialistas, que são aqueles que ficam só mantendo a pessoa naquela condição e perpetuando a pessoa naquela condição social, e os programas que são programas sociais de promoção social. Então, são as duas coisas. Programas de transferência de renda são importantes, mas numa faixa e por um determinado tempo. E ali com um fator que ajude a levantar e a melhorar a condição daquela família. Quando nós coordenamos aqui em Goiás o programa o Bolsa Família, Renda Cidadã, nós fizemos um trabalho de reuniões mensais, todos os meses, reuniões com as famílias, os idosos que não tinham como trabalhar, incentivando seus filhos, seus netos para estarem fazendo curso de qualificação profissional e assim por diante. É claro que a gente tem famílias que são muito pequenas, e às vezes a pessoa é doente, não tem como trabalhar, esse caso tem que ter um apoio, uma assistência, mas nós não podemos ter famílias onde tem pessoas na idade produtiva que fiquem toda a vida nessa situação, vivendo às custas de um programa de transferência de renda. Então, ela tem que ter ali um prazo para ela conseguir se inserir no mercado de trabalho com o apoio de outro programa social, que é o programa de qualificação. Então, na verdade, é um trabalho, é um contexto, né? É todo um trabalho que se faz para que a gente possa promover a vida de algumas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, a gente não pode também simplificar e dizer está certo, está errado, ou todo mundo que ganha não precisa, todo mundo que... Não é bem assim. Então, a gente precisa entender. E hoje houve um avanço muito grande. Antes, eu fui primeira-dama 3 vezes. A primeira vez foi em Santa Bárbara. Naquela época não existia nada de assistência social, era só o primeira-damismo. Era a primeira-dama pedindo para um, para outro, e dando cesta, e fazendo aquele trabalho assistencialista puramente. Hoje não, através do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, depois que eu fui pela 3ª vez, já começou no meu terceiro mandato de primeira-dama, e depois como secretária de Cidadania, nós temos hoje todo um sistema de assistência social que funciona com recurso, com orçamento, e ele é todo movido a essa propulsão. À medida que a família está vulnerável, então ela vai ter todo um atendimento, um acompanhamento, e ela vai ter um resultado lá na frente. Para isso a gente tem equipe, psicólogo, assistente social que acompanha todos os trabalhos, sempre com palestras, com reuniões que vão mudando o pensamento. Olha, não tem como a gente pensar que uma família que recebe o Renda Cidadã há 12 anos, há 16 anos, continue na mesma condição, não tenha melhorado em nada. Já tem uma geração que pode estar na frente ali, que já pode estar tendo um resultado diferente. Então, por isso, esse trabalho junto, ele é importantíssimo. Deputada, a última pergunta, pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, pela possibilidade assim, de injustiça. Eu acho que, eu não sei, nosso sistema judiciário ainda não está preparado para poder julgar de forma totalmente isenta e dizer que aquele culpado é o culpado com tanta certeza para chegar a isso. Eu penso nisso, mas nós precisamos trabalhar muito para melhorar nosso sistema penitenciário. E a questão das drogas, até você falou uma hora que às vezes não vai ter mais jeito. Eu queria lembrar aqui a campanha que foi feita contra o cigarro.
Antigamente se fumava muito no Brasil e houve uma época que as propagandas, as mais bonitas, Hollywood, eram de cigarro. As novelas, as atrizes mais importantes da novela, elas fumavam o tempo todo. E, de repente, o Brasil assumiu e encampou uma campanha contra o cigarro. As caixinhas de cigarro passaram a ter aquelas fotos de pessoas doentes, as propagandas foram proibidas, fumar é prejudicial à saúde, e as novelas, poucas vezes você vê um artista fumando. E houve uma mudança de comportamento. Hoje o brasileiro, quando a gente vai na Europa, que a gente vê o tanto que o brasileiro fuma menos, né? A gente vê que hoje o consumo de cigarro aqui, ele é bem menor do que era naquela época. Então, a gente percebe que é possível mudar concepções, é possível mudar a cultura das pessoas, o hábito das pessoas, se a gente tiver uma campanha forte. Eu acho que é urgente que o Brasil possa encampar uma campanha contra as drogas, fazendo um trabalho de prevenção mais forte, para que a gente possa conter essa proliferação das drogas que culmina nos problemas de aumento da criminalidade, da violência e problemas graves de saúde pública. Nós agradecemos a presença da deputada federal Flávia Moraes aqui no programa Goiás na Rede, do MTV, e nós deixamos o microfone à disposição da senhora. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né? A gente quer estar à disposição de cada um que nos confia. Nosso mandato é um mandato participativo, nós temos nosso site, nosso Face, e a gente quer contar com você participando junto conosco. Acompanhe nosso trabalho e vamos juntos fazer a mudança que nós estamos esperando. Muito obrigada a todos, obrigada ao DM por essa oportunidade. Queremos agradecer também a presença do ex-prefeito de Trindade, Jorge Moraes, que está aqui também nos estúdios do DMTV. Nós agradecemos a presença da deputada e até amanhã.